foi marcado nenhum gol e a primeira a ser decidida nos pênaltis. O erro de Roberto Baggio deu ao Brasil sua quarta vitória em uma Copa do Mundo, embora esse time sempre há de ser criticado. Não era um time defensivo, era um time organizado, que sabia se defender organizadamente. Havia uma compactação tática. Então nós sempre jogamos com linha de 4, marcação por zona, bola no chão, a gente não saía com chutões. Então na hora que tinha posse de bola, futebol brasileiro. Sem a bola, um futebol organizado. Não era nem futebol europeu, porque a gente nunca marcou ou mesmo. Sempre marcamos por zona, marcamos o espaço dentro da característica do jogador brasileiro, dentro da característica da escola brasileira. No início do século XXI, a posição do Brasil como o maior país do futebol no mundo parece mais ameaçada do que nunca. Uma vergonhosa derrota para o time de Honduras na Copa América. Um comitê congressional de inquérito sobre supostas irregularidades financeiras do futebol e vários casos de passaportes falsos pertencentes a jogadores loucos para deixar o Brasil fizeram a confiança no jogo cair a níveis nunca vistos. O fiasco da Copa do Mundo de 1998 não ajudou muito. Os brasileiros chegaram à final com certa elegância, mas quando o nome de Ronaldo não apareceu na escalação inicial do time para o jogo contra a França, começou uma das mais bizarras sagas da história do jogo. Quelle motivation naturelle, même dans la préparation avant match, où on nous annonce une heure avant, Ronaldo n'est pas là. Oh, pas possible. Pas possible, j'ai dit, c'est pas possible. Laurent Blanc, qui était avec moi, puisqu'il était suspendu, il participait un petit peu à la préparation. Il me dit, coach, il va jouer. On savait qu'il allait jouer, on savait. Donc, rien ne nous a déstabilisés, rien. Rien ne pouvait nous déstabiliser, tellement que la force de l'équipe était là. Nós estávamos concentrados para a partida. Ao meio-dia eu acordei e fui almoçar. Quando eu voltei, me senti mal, um corpo muito estranho. E tivemos a preocupação de ir a uma clínica, fazer alguns exames para saber se tinha acontecido alguma coisa. Então retornamos ao estádio com todos os exames, com toda a garantia de que eu podia jogar. Eu disse, Zagallo, estou bem. Há 5 horas atrás, 6 horas atrás, eu estava me sentindo, não estava bem, mas agora, depois dos exames que fiz, pô, não estou sentindo absolutamente nada. Pô, você não vai me tirar desse jogo. Naquele jogo, o inexplicável foi a apatia. Como se o time brasileiro tivesse tomado um sonorífero, um remédio para dormir. Nem reação. Pela segunda vez, o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo. Fizeram um pacto de não contar o que realmente aconteceu. O pacto está até hoje de pé. Nenhum jogador conta. Há quem diga que foi uma briga generalizada dentro do vestiário, a vias de fato, de socos entre umas facções e outras, e que aquilo amorteceu o time, que entrou em campo inteiramente desestabilizado emocionalmente.
Seja pelo seu triunfo ou por suas atribulações, o Brasil tornou-se um símbolo na Copa do Mundo. Este é um país onde a imagem de um garoto de favela que cresce e se torna um campeão do mundo continua mais forte. Este é o país onde a esperança pode se transformar em realidade, onde o sonho de todo jovem jogador de futebol é tornar-se o próximo Pelé. Não vai aparecer nunca, não é? Porque Deus, ele fez o Pelé, fez o Beethoven, fez o Miguel Ángel. E outra coisa que eu tenho certeza, para todo mundo, para você que está me ouvindo, eu tenho certeza que não vai ter um novo Pelé, porque o meu pai e a minha mãe fecharam a fábrica. You understand what I mean? My father and my mother closed the machine. Enquanto a Inglaterra era eliminada sumariamente da Copa do Mundo, um novo e bem diferente formato da escola de Danúbio estava alcançando destaque por trás da cortina de ferro, no que agora era chamado de leste europeu. Com base nos jogadores do lado do exército de Halvet, a lenda do time de ouro da Hungria, Aranik Sapat, começava a tomar forma. A princípio, Aranik Sapat era visto com certa desconfiança pela Europa Ocidental. Afinal, era um time composto de comunistas e soldados. Valamiféle katonai kiképzésen estünk keresztül. Emlékszem, volt olyan eset, amikor kivittek bennünket egy lőtérre, ahol azt hiszem közülünk soha senki nem volt még, én se voltam, és ott különböző fegyverekkel kellett célba lőni, de aztán nagyon gyorsan abba hagyatták velünk ezt a gyakorlatot, mert a környék, a lőtér környéke veszélyeztetve volt. Os primeiros sinais de que os húngaros estavam desenvolvendo um time formidável tornaram-se visíveis para o Ocidente durante as Olimpíadas de Helsinki em 1952. Na final, eles enfrentaram a Iugoslávia e, embora as nações profissionais do Ocidente tenham sido impedidas de enviar seus times mais fortes, a forma pela qual os húngaros conquistaram o título foi ainda bastante impressionante. O futebol foi apenas uma das 16 medalhas de ouro conquistadas pela Hungria em Helsinki. A Hungria ficou com o terceiro lugar em número de medalhas, atrás dos Estados Unidos e da União Soviética. Uma conquista respeitável para um país de apenas 9 milhões de pessoas. Naturalmente, a equipe recebeu uma acolhida digna de heróis ao voltar para casa. E, naturalmente, os políticos foram rápidos em fazer uso de seu próprio sucesso em Helsinki. A politika az bent van minden országnak a sportjában. Mert azért ugye egy országot egy kormány képvisel, akár ilyen, akár olyan rendszerű, tehát annak érdeke az, hogy a sport is olyan legyen, hogy az elősegítse az ő tevékenységüket. A nép állama 5 esztendő alatt felépítette a magyar sport nagyszerű otthonát, a Népstadion. A maior manifestação pública do apoio do governo ao esporte na Hungria veio com a construção de um novo e imenso estádio em Budapeste. No verdadeiro estilo comunista, ele foi chamado de Népstadion, ou Estádio do Povo. O fato de que muitos dos atletas de Helsinki também ajudaram em algum momento a construir o estádio serviu apenas como mais um atrativo quando o estádio foi inaugurado em agosto de 1953. A Népstadion avató ünnepségének kiemelkedő eseménye a budapesti Honvéd és a moszkvai Spartak mérkőzése. A két csapatkapitány, Puskás Ferenc és Szimonyan, valamint a két edző, Szokolov és Kalmár Jenő zászlót és virágcsokrot cserél. O Aranik Sapat podia estar construindo sua reputação como melhor seleção nacional do mundo, mas o Halvet, Puskás e companhia estava construindo a sua reputação como o melhor time do mundo. O futebol da Hungria parecia estar pronto para conquistar o mundo. A viszony az egy kicsit egyoldalú volt. Mi kevésbé lelkesedtünk az akkori politikai helyzetért, mint ahogy a politika akkor lelkesedett a sport eredményekért. Gustav Seps era o treinador que inspirava o Aranik Sapat.
O fato de ter em seu time tantos jogadores de nível internacional em muito contribuiu para seu sucesso, mas acima de tudo eles eram inovadores. Os jogadores tinham a liberdade de experimentar e dentro deste grupo estava a semente do futebol total do jogo moderno. Em 53, os húngaros vieram a Londres para enfrentar os ingleses. O jogo provocou muito interesse não só na Hungria, mas em toda a Europa. Os 81 anos de invencibilidade da Inglaterra em casa contra times estrangeiros parecia finalmente ameaçado. The great Wembley match began with Wright winning the toss from Puskás and an exchange of courtesies of a very friendly character, which is how it should be, of course. Inkább szerintem az angolok csináltak egy nagy propagandát, mert ők azt mondták, hogy a világ két legjobb csapata játszik egymás ellen. Tehát minket felemeltek melléjük, saját maguk mellé. Perfect coordination led to a goal for Hungary in less than a minute. The scorer's name is pronounced Hidikuti, I hope. The Olympic champions now started an absolute orgy of scoring. Their second came through Hidikuti. Their third was a real beauty. Just watch the smart footwork by Puskás. So the match ended with England's first defeat at home by a foreign side, their heaviest defeat for 72 years. 6 meses mais tarde, os húngaros fizeram a mais importante viagem de trem de sua vida. Depois de 16 anos, a Copa do Mundo voltava à Europa. A Hungria havia chegado à final na última vez em que a Copa fora realizada na Europa. Dessa vez, eles eram os favoritos para chegar ainda mais longe. Em seu caminho encontrava-se uma nação que ainda sofria os efeitos da guerra. O ano de 1976 foi também o ano em que o Liverpool se tornou o time de maior sucesso na história do futebol inglês, quando conquistou o seu 9º campeonato. Esse foi o clube que Bill Shankly construiu. Since I come here to Liverpool or to Anfield, I've drummed it into our players time and again that they are privileged to play for you. Shankly se aposentou em 74. Depois dele, quem assumiu foi Bud Paisley, que com seu jeito modesto transformou a sede do clube na capital do futebol europeu. The whole place reeks of the Shankly enthusiasm. It still does not, and the people do. And it was always in the back of your mind that you were trying to follow a legend. Shanks was influential, obviously, and instrumental in everything that's happened there. He appointed the staff, and Bob Paisley and Joe Fagan, who'd taken over after Shanks had gone. And he'd also appointed Ronnie Moran, who'd come in as a first-team coach. And subsequently, Roy Evans had come in. So he set the whole thing rolling. He set all the guidelines, all the principles, the work ethos and everything. A vitória de 76 lançou o Liverpool em sua grande aventura na Copa da Europa. Roma era o seu destino para a final de 77. Esperando por eles estava o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha Ocidental. The 77 European Cup final was, in Bob Paisley's words, the greatest day of his life. And it was an amazing day. I think the Germans were favourites to win. Paisley was delighted because he said, the last time I was in Rome was on the back of a tank.
when they helped liberate the city in 1944. And in fact, the players will tell you that when they got to the Olympic Stadium in Rome, they got in the dressing room, and Paisley's team talk was confined to that. He didn't blind them with science, he didn't give them dossiers, he didn't bemuse them with tactics. They knew the game to play, to beat the Continentals at their own game. Nenhum time inglês havia conquistado a Copa da Europa desde a vitória do Manchester United em 68, embora o sucesso tivesse sido conquistado com facilidade nos dois campeonatos entre clubes da Europa. Este foi o primeiro de 4 triunfos do time do Liverpool. Paisley foi o mais bem-sucedido diretor de um clube inglês de todos os tempos e foi responsável por 3 desses triunfos. I don't know as he ever said he was proud of anything. He never talked a lot about it. Even, I mean, when we met after the Cups, I mean, I didn't go to Rome when they were in the European Cup because I was working. But I was at the airport to meet them coming back and that, and I went on the coach round and that. Well, we came home, we had a cup of tea and we went to bed. They became the first British club to retain the European Cup the following year, Dalglish scoring the only goal against Bruges. And so the empire then was just in orbit, and it was lift-off time like nobody had ever anticipated. I mean, Shankly had laid the foundations, and I think nobody could have lit the fire like Shankly did under Liverpool, but at the same time, I don't think anyone could have fueled the flames like Paisley, because he just took it on that extra stage and put that sophistication into Liverpool to make them champions of Europe. As gracinhas de Bruce Globalaus na final de 84 eram uma amostra da autoconfiança dos ingleses. O Liverpool, o Nottingham Forest e o Aston Villa haviam conquistado 7 títulos entre si em apenas 8 anos. Foi preciso acontecer a tragédia de Russell e a expulsão dos ingleses para acabar com a festa deles. I think when they came to the grounds and it was European nights, certainly Anfield was buzzing. And I think the atmosphere would have been a huge advantage for ourselves, I'm sure, for Villa and Forest. Maybe the teams responded like that, and maybe the English teams responded because of success previously, that they thought, well, they can do it, so can we, and they gained confidence from that. But certainly it was a marvellous time for English football, the late 70s, early 80s, as far as European Cup was concerned. A década de 70 foi uma época boa para o norte da Europa, mas a Itália e o sul da Europa, de um modo geral, prefeririam esquecer essa década. Então veio a Copa do Mundo de 1982 na Espanha. 2 anos antes, a contratação de jogadores estrangeiros por clubes italianos havia voltado a ser permitida, com o intuito de ajudar a reavivar um esporte manchado por boatos de resultados arrumados e escândalos de apostas. Esse foi o primeiro passo, a caminho da ressurreição do futebol italiano. O segundo passo veio com a vitória da Itália sobre a Alemanha Ocidental na final da Copa do Mundo de 82. La prima cosa che io ho pensato, mi sono girato nello stadio, ho visto tutte le bandiere italiane e quella è l'immagine che ho ancora ben espressa negli occhi, che mi è rimasta bene in testa. Ho pensato da una parte di avere fatto una cosa bella, straordinaria, di aver vinto un mondiale. Da un'altra parte mi dispiaceva che fosse finito il campionato del mondo per non poter più vivere quelle emozioni e quelle sensazioni. Não demorou muito para que a maioria dos grandes jogadores europeus começassem a seguir caminho rumo aos clubes italianos. O mais famoso deles foi Michel Platini.
Quando Maradona se juntou ao Napoli, o futebol italiano passou a ter em suas mãos a maior parte dos ases do jogo. J'ai décidé la Juventus parce que, même sans connaître rien de la Juventus, en parlant pas italien, j'ai choisi l'Italie parce que le calendrier était plus facile, il y avait moins de matchs. J'avais pas envie de passer comme en Angleterre, mes Noëls en train de jouer au football, le Nouvel An en train de jouer au football. Et donc il y avait un calendrier plus stable dans un pays où il y a un peu plus de soleil. O início da década de 80, no entanto, não foi uma década boa para o Milan. Na esteira dos escândalos dos resultados arrumados, ele foi relegado a segundo plano, deixando o clube à beira de um colapso, até ser resgatado em 86 pelo magnata da mídia, Silvio Berlusconi. Os times italianos sempre foram financiados por patronos milionários, e Berlusconi não era diferente dos Riccioli, Agnelli e Moratti do passado. Ele gastava muito, mas comprava com astúcia. Os salários que o Milan e os outros times italianos podiam oferecer eram muito maiores do que aqueles oferecidos em outros países. A chegada de dois jogadores holandeses, Marco van Basten e Ruud Gullit, em 87, transformaram o clube. Em um ano, o Milan era campeão da Itália, e em 2 anos o time foi campeão da Europa. Per quello che riguarda Gullit, forse era il più allenatore di tutti,